E se um prédio escolar pudesse falar, hein? O que será que ele contaria sobre as pessoas que vivem ali dentro todos os dias? É que a gente costuma pensar em escola como, tijolo e cimento. Mas a verdade é que esses espaços são muito mais. São ambientes vivos que acabam moldando o aprendizado, as relações e até quem a gente se torna. E para começar essa conversa, nada melhor que essa ideia do Paulo Freire. Porque é isso, né? Antes de qualquer parede, antes de qualquer sala de aula, escola é gente. É essa base, o ponto de partida para tudo que a gente vai explorar hoje. E é aí que a gente chega na grande pergunta. Se a alma da escola são as pessoas, então o corpo dela, a arquitetura, o design, cada cantinho tem que ser um reflexo dessa alma. O que será que as paredes, os corredores e os pátios andam comunicando por aí? Primeiro ponto, que é crucial entender. Um prédio, por si só, não é uma escola. Ele só se transforma num ambiente educativo de verdade por causa das relações, das emoções que acontecem lá dentro. Pensa só, duas escolas com a planta exatamente igual podem ser dois mundos completamente diferentes. E essa ideia nos leva para um conceito super poderoso na educação: o espaço como segundo educador. O que isso quer dizer? Que um ambiente bem pensado, bem planejado, pode guiar, ensinar e até inspirar as crianças, muitas vezes sem que um adulto precise falar nada. O próprio espaço vira um professor silencioso. Então, vamos fazer uma visita guiada imaginária, começando pela porta de entrada. A fachada, a recepção, elas são o cartão de visitas da escola e já estão comunicando os valores daquele lugar antes mesmo da gente dizer bom dia. E aqui a gente vê um contraste gritante. A visão mais antiga, convencional, trata a fachada como um muro, um limite. E a recepção é só um lugar burocrático, um escritório. Já a visão educacional vira essa chave. A fachada vira um convite, um seja bem-vindo. E a recepção se torna um espaço de acolhimento, de hospitalidade mesmo. E isso não é só teoria, não. Olha só esse caso real da EMEB Nilo Campos. Eles fizeram umas mudanças que parecem pequenas. Criaram uma sala de espera digna, instalaram espelhos, e isso transformou a relação de todo mundo com a escola. A ideia do espelho, aliás, foi genial. Mandou uma mensagem muito clara para as crianças. Esse lugar também é seu, você faz parte daqui. Seguindo na nossa visita, a gente entra agora nos corredores. E aqui, o desafio é quebrar aquela ideia de que corredor serve só para a gente passar de um lugar para o outro. Pois é, essa é a definição padrão. Funcional, direta, quase sem vida. Um lugar para atravessar o mais rápido possível. Mas e se o corredor fosse mais do que um caminho? E se ele fosse parte da jornada? Um lugar que, de repente, desperta a curiosidade e convida para uma interação. E essa transformação pode vir de coisas simples: adesivos no chão que transformam o caminho numa brincadeira, painéis sensoriais que chamam para o toque e, talvez o mais importante, expositores baixinhos, na altura das crianças, para elas verem o próprio trabalho exposto. Isso dá um protagonismo enorme, mostra que o que elas fazem é valorizado. Nossa próxima parada, o refeitório, um lugar que pode ser muito mais do que um espaço para comer. Pode ser um verdadeiro centro de aprendizado sobre convivência e autonomia. Na EMEB Armando Zóboli, o refeitório era um ponto de estresse. Era um caos, barulhento, agitado, com as crianças só esperando passivamente para serem servidas e, no final, um desperdício enorme de comida. Era uma rotina que, na prática, não funcionava para ninguém. E a solução foi de uma simplicidade que chega a ser genial, mas mudou tudo. Em vez de todo mundo junto ao mesmo tempo, as crianças passaram a comer em grupos pequenos, de forma escalonada. Os resultados foram impressionantes. O ambiente acalmou, o desperdício de comida caiu drasticamente e o principal, as crianças ganharam autonomia e a socialização melhorou demais. Uma mudança no processo que transformou completamente a experiência. E para a gente sentir o impacto humano disso, escuta só essa história. Com o ambiente mais calmo, as crianças começaram a enxergar e a interagir com todos os funcionários. Aí, uma menininha de 2 anos correu até a funcionária da limpeza, abraçou as pernas dela e disse: "Maria, minha princesa." Percebe? Ela não via mais a tia da limpeza, ela via a Maria, a princesa dela. Isso mostra a profundidade das relações que um espaço bem organizado ajuda a construir. Agora sim, a gente entra no coração da escola, a sala de aula. E vamos ver o contraste entre a abordagem tradicional e uma mais moderna. O modelo antigo, o da transmissão de conhecimento, era aquele hierárquico, todo mundo enfileirado olhando para uma única pessoa. Já o novo modelo, o da interação, é dinâmico.
O espaço é flexível, pode virar um círculo, pode se dividir em pequenos grupos, porque o foco não é mais o professor. O foco são as conexões, as trocas entre todo mundo. Então, o ponto central é este. A arrumação da sala de aula não é um detalhe, é parte do plano pedagógico. Uma sala com materiais ao alcance, com arranjos que mudam, ela é um convite à exploração, à autonomia, à descoberta. Nossa última parada é do lado de fora. Pátios, parques, jardins não são só lugares para o recreio, viu? São ambientes de aprendizado fundamentais. E olha que história incrível a da IMEB Gonçalves Dias. Eles perderam espaços internos para problemas estruturais, mas não desanimaram. Com muita criatividade, transformaram um barranco esquecido numa mansão de brincar e um pátio vazio numa pista de corrida. Foi uma aula de resiliência e de construção de comunidade. E isso tudo só mostra que o espaço externo é muito mais do que só recreio. É um laboratório a céu aberto, para explorar a natureza, para ter interações sociais complexas, para se desenvolver fisicamente e para construir coisas novas. No fim das contas, a grande lição é esta. O potencial educativo de uma escola está escondido em cada canto, muitas vezes só esperando para ser descoberto. Cada espaço, da porta de entrada ao pátio, tem uma voz e pode contar uma história. Fica então essa provocação final. Da próxima vez que a gente passar na frente de uma escola, vale o convite para olhar de um jeito diferente. Não como um simples prédio, mas como um educador. O que será que aquelas paredes estão ensinando? E o mais importante, o que mais elas poderiam ensinar?